Boa noite, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Conselho Tutelar e o acesso à justiça. São disposições aqui do ECA bem importantes com relação à função que os conselheiros têm, as atribuições e também algumas disposições relativas às ações judiciais que tratam do tema das crianças e dos adolescentes. Primeiro, o Conselho Tutelar, ele é uma inovação trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não existia antes do ECA. E ele faz parte da estrutura administrativa do município, porém não tem uma personalidade jurídica própria. O artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele não exerce jurisdição, né? Ele é um órgão que vai auxiliar o juiz da infância e da juventude a garantir que todos aqueles direitos que nós vimos até agora, né, no decorrer aqui do ECA, eles sejam garantidos e respeitados. Então, o Conselho Tutelar, ele fiscaliza e toma as providências cabíveis para que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos, e ele tem essa ação política, social e administrativa, além de uma vinculação comunitária. É importante que o Conselho Tutelar, ele represente aquela comunidade, ele tem uma ação ativa junto ao município, à comunidade que ele atua. O artigo 132, então, diz que cada município e cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele tem muito esse espírito democrático que foi trazido pela Constituição e também pelo ECA, né, de representatividade e da própria sociedade também como uma parte importante para a garantia dos direitos. Então, o Conselho Tutelar, ele é eleito, a escolha dos membros, ela é por eleição. E então, eles têm esses mandatos de 4 anos e é possível ser reeleito, né, desde que haja uma nova eleição. Então, é possível que o conselheiro tutelar, ele exerça essa função por 8 anos, né. E aí, o 133, ele traz os requisitos para ser conselheiro, que são reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Só que nada impede que o município estabeleça mais requisitos além desses aqui do 133. É permitido que uma lei municipal, então, estabeleça que tenha mais requisitos para que a pessoa possa exercer a função de conselheiro tutelar. O que a doutrina discute pode que quando se exige, isso Nutt diz no livro dele, que quando se exige que o conselheiro tutelar tenha, por exemplo, uma formação do curso universitário, isso não é constitucional, isso não seria, né, permitido, porque restringe demais o acesso, e não foi esse o espírito que o Estatuto da Criança e do Adolescente quis dar para essa função do conselheiro tutelar. O artigo 136, então, ele traz todas as atribuições do Conselho Tutelar. É importante dar uma lida para vocês terem contato com tudo que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como atribuição do Conselho Tutelar. Quanto à escolha, então, dos conselheiros, que nós já dissemos que é por eleição, essa eleição e todo esse processo de escolha, ele é realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Ministério Público tem a função de fiscalizar, então, esse processo de escolha, conforme está disposto no artigo 139 do ECA. E esse parágrafo 1º foi uma modificação recente que estabeleceu que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar
Ele ocorre em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Então, antes disso, era possível cada município fazer a eleição, né, na data que achasse mais conveniente, mas agora tem essa previsão do parágrafo 1º do 139, então essa eleição dos conselhos tutelares em todo o Brasil ela é unificada. Sobre o conselho tutelar, seriam esses os pontos que eu queria destacar com vocês. No material de vocês está bem completo, né? É bom dar uma lida. Mas agora nós vamos entrar no tema do acesso à justiça. Conforme o artigo 141 do ECA, é garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. Então, essa assistência judiciária que o ECA traz aqui, ela tem uma noção bem ampla, né, no sentido da criança realmente poder ir ao fórum e contar o que está acontecendo, ir ao conselho tutelar, tem esse espírito de que a criança possa realmente acessar a essas pessoas que são responsáveis por garantir os seus direitos. E também esse acesso tem a justiça, ele tem a ideia da gratuidade, né? Então, que a assistência judiciária gratuita vai ser prestada aos que dela necessitarem, por defensor público ou advogado nomeado, e também tem essa noção da isenção de custas. Então, todas as ações judiciais da competência da infância e da juventude, elas não serão cobradas custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, como está aqui no parágrafo 2º do artigo 141. Especificamente aqui com relação ao artigo 141, eu queria comentar com vocês o caso do menino Bernardo. Vocês devem lembrar, um caso que ficou bem famoso, que o pai e a madrasta acabaram cometendo um homicídio contra o filho, e o que é importante destacar, que tem a ver com o artigo 141 aqui, é que o Bernardo ele tentou pedir ajuda antes da sua morte. Ele simplesmente bateu num fórum, né, pediu ajuda e disse, na cidade onde ele morava, disse que ele não queria mais morar com o pai e a madrasta, que ele queria uma família de verdade. E, assim, eles tinham uma condição financeira até boa, mas ele era muito maltratado, ele não davam de comer para ele andava sempre com roupa suja, uniforme sujo, né? Todas as reportagens demonstram que muitas vezes ele ia pedir ajuda para os vizinhos. E, enfim, ele relatou essa situação e até ocorreu uma tentativa de dar a guarda dele para a avó materna. Só que como não havia na época sinais de violência física, o juiz deu um prazo de 90 dias para que o pai cumprisse um acordo de melhorar a relação com o filho, mas acabou que antes do fim desse prazo de 90 dias ocorreu o homicídio dele, né? No material de vocês tem um link que mostra uma reportagem que conta toda a história, mas enfim, são todas aquelas questões que são muito questionadas aqui do ECA, né? Tem muita previsão, o ECA é muito bonito no papel, mas na prática a gente vê que os direitos da criança e do adolescente, muitas vezes eles acabam não sendo garantidos, né, da maneira necessária. O artigo 143 traz uma disposição relativa ao sigilo processual, né? Então, é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. E o parágrafo único diz que qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a ele, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. Vocês devem lembrar que até recentemente, muitas vezes a gente via reportagens em que se narrava algum ato infracional, né, e colocava-se a inicial as iniciais do nome do adolescente. Mas isso acaba, principalmente em cidades pequenas, ou mesmo se diz onde foi ou em que comunidade aconteceu aquele ato infracional, as pessoas acabam identificando, mesmo tendo só as iniciais, né? Então, teve
mudança aqui que incluiu que também não é permitido divulgar nem mesmo as iniciais do nome e sobrenome. Do artigo 147 em diante, a gente tem algumas regras referentes à competência da Justiça da Infância e da Juventude. A competência, né, nesses temas ligados à infância e adolescência ela é matéria de competência absoluta dos juízes, né? E, de acordo com o 147, ela vai ser determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. E aqui um detalhe importante para vocês. Se os pais moram em comarcas diferentes, essa competência vai ser resolvida pela prevenção. O primeiro juiz que conhecer do feito vai afirmar sua competência, né? Sendo pais que moram em domicílios em comarcas diferentes. Ou responsável, né? Então, o domicílio dos pais, ou o guardião, ou a pessoa que está exercendo a tutela, vai ser, no domicílio dessa pessoa, vai ser a competência para julgar a ação. E o inciso 2º diz que, então, se a criança não tem pais ou responsável, vai ser pelo lugar onde ela se encontra. Uma criança órfã que não tem uma guarda tutela definida ainda, no caso vai ser no lugar onde ela se encontra. E o parágrafo 1º diz que nos casos de ato infracional, vai ser competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Aqui, da mesma forma que nós comentamos lá quando falamos dos atos infracionais, o ECA ele adotou a teoria da atividade, né? Então sempre vai ser considerado o lugar da ação ou omissão, não importando o lugar do resultado. O artigo 148 traz as hipóteses aqui específicas, né, do que é competência da Justiça da Infância e da Juventude. Então, ela vai apurar atos infracionais, vai conceder remissão, adoção, ações civis de garantia dos direitos, ações decorrentes de irregularidades que podem ter cometido as entidades de atendimento, aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente, e também vai conhecer dos casos encaminhados pelo Conselho Tutelar. Isso aqui está tudo nos incisos, né, do artigo 148. E aí o parágrafo único, ele traz mais algumas hipóteses de competência que vão ser relacionadas a crianças e adolescentes em situação de risco, aquelas situações lá do artigo 98 do ECA. E então, algumas das hipóteses aqui vão ser pedidos de guarda e tutela, destituição de poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, enfim, outras hipóteses que estão aqui no parágrafo único do 148. O artigo 149, ele trata da entrada e permanência da criança ou adolescente em locais públicos. Então, o que o ECA definiu nesses casos? Para disciplinar a entrada das crianças ou adolescentes em bailes, boates, espetáculos, o juiz ele vai, mediante portaria ou alvará, e também levando em conta, entre outras coisas, a existência de instalações adequadas, o tipo de frequência habitual ao local, a adequação do ambiente às crianças ou adolescentes e também a natureza do espetáculo. Então, ele vai definir se é possível ou não as crianças ou adolescentes frequentarem esses lugares ou esses ambientes. Então, com relação à aula de hoje, seria isso. Na próxima aula, a gente continua com mais algumas questões referentes ao acesso à justiça, ações de destituição de poder familiar, e seguimos aqui no estudo do ECA.